sério que apenas em cima de um recorte, de uma foto, tomam-se decisões ou possam Caraca, fazer gente. abordagens a respeito. Eu Pesado, lamento hein? demais tudo que vem acontecendo no nosso país e isso é mais um momento que nós passamos. É triste ter que explicar o inexplicável aqui na frente, mas fazer o quê? Eu continuo vivendo da mesma forma, tento respeitar todos e todos que estejam na minha frente serão respeitados, podem ter certeza. Acabou de sair aqui agora, gente, o Dorival Júnior, eles pronunciando sobre ele ter ficado fora daquela rodinha ali na hora dos pênaltis. Então, eu não conferi, eu não sei nem o que ele falou aqui. Eu vou ver junto com vocês essa entrevista que ele deu, né, para o grupo aqui da TNT Sports. Então vamos ver aqui tudo o que aconteceu ali, se realmente ele foi rejeitado, porque essa é a dúvida que o pessoal tá tendo. Mas será que foi o grupo que rejeitou ele? Ou foi ele que quis ficar ali fora daquele grupo que eles estavam ali decidindo alguma coisa sobre os pênaltis? Eu não sei. Eu não sei aqui o que ele realmente. O que aconteceu ali. Entretanto, eu sei que uma coisa. Houve uma polêmica muito forte, muitas pessoas questionaram isso foi motivo de muita falação nas últimas horas. E vamos realmente aqui ver o que aconteceu naquele momento, tá bom? As pessoas pediam, não é, uma alteração, uma renovação dentro da nossa seleção, só que isso, para que se confirme, precisa passar por processos, né? É uma transformação natural, não existe mágica, não acontece do dia para a noite. Acredito eu que tenhamos crescido muito como equipe, como grupo. Vivemos aí alguns jogos importantes, pegamos campos com dimensões menores, o que todas as equipes tiveram as mesmas dificuldades que o Brasil para criarem facilidades para marcarem. Vivemos uma nova situação dentro da Copa América, enfrentamos adversários bem difíceis, complicados, mesmo assim acredito tenhamos feito jogos iguais para esse momento que o Brasil viva um pouquinho diferente da maioria das grandes equipes do nosso continente, como Uruguai, como Argentina, como a própria Colômbia, que já vivem um momento um pouquinho mais à frente em relação a trabalhos, mas mesmo assim eu acho que foi um período muito, muito bem aproveitado. A CBF nos deu toda a condição possível dentro daquilo que precisávamos, a entrega dos jogadores, a intensidade, tudo aquilo que foi feito ao longo desse período. Eu acredito que, ainda que o torcedor não entenda, por quê? Porque esperamos sempre resultados, vitórias, enfim, mas esse processo de renovação, ele passa por esse princípio. O ganho foi muito alto, eu tenho certeza disso. Saímos muito mais fortes do que aqui quando chegamos. Ouvi, inclusive, de alguns jogadores que, quando chegaram, tinham uma noção do que poderia acontecer, porém não tinham a confiança que poderiam alcançar, e de repente isso tudo foi sendo construído com o passar de dias. Ao final, nesse momento da última partida, nós estávamos com certeza todos focados no mesmo objetivo. Não, entrega, galera, entrega. Realmente houve, isso a gente não pode negar. O problema não é isso, não é a questão de entrega. Na minha opinião, o que falta muito na seleção brasileira e é alvo muito de questionamento de muitos comentaristas assim, é a qualidade. Tá faltando qualidade no time. O Brasil não tem essa qualidade. Não tem. Ah, tem o Vinícius Júnior, beleza. E é só um jogador? Tem que ser só um? Não, não é só um. Futebol é coletivo. Então tá faltando muita coisa para melhorar. E o Brasil, lembrando que o Brasil ainda corre risco aí, se continuar desse jeito, com certeza de ficar fora da Copa do Mundo, viu? Aí é triste. Todos muito concentrados para que pudéssemos fazer o nosso melhor. Tivemos naturalmente oscilações, poderíamos talvez ter entregue um jogo até mais técnico. Essa dificuldade todas as equipes passaram e relataram da mesma forma. Então é para verem que não é uma justificativa, não, jamais. Mas eu tenho certeza que nós crescemos muito e
respeitando todos esses processos e tentando acelerar a todos eles, eu acredito que nós tenhamos um ganho considerável que talvez seja resgatado aí na frente. A percepção que a gente teve, Dorival, é que talvez boa parte dos nossos jogadores não conseguiram ter o mesmo rendimento que eles tiveram nos clubes na temporada, por exemplo, nessa Copa América. Não sei se você concorda com isso, mas na tua visão é uma questão individual, foi uma questão coletiva, há um diagnóstico porque se esperava muito de alguns nomes e talvez a gente, até por um fim de temporada, não tenha conseguido ver desses nomes na seleção o mesmo desempenho nos clubes. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais ampla. Dentro da Copa América, nós vimos jogos assim tão plásticos, tão técnicos. Os grandes jogadores da Copa América se destacaram também, de alguma forma. Não aconteceu de jeito nenhum tudo isso. Então é para vocês verem que o final de temporada ele é muito complexo. Ele é muito difícil para todos. Poderíamos mudar, ter outros jogadores na seleção. Os melhores estão aí. Os melhores foram convocados. Eu acho que nós somos extremamente criteriosos em todos os aspectos. É natural que tínhamos uma lista com 45, 47 nomes. Você, de repente, discuta 1 ou 2 nomes, eu também, mais 1 ou 2, qualquer um outro companheiro da mesma forma. Rapaz, porém, a grande maioria estava aí reunida. Rapaz, é até meio engraçado, porque ele convocou quem? Como ele falou, e ele tá certo. Ele procurou quem? Os melhores. Pois bem. Mas é meio difícil, né? Se você olha pro Brasil e vê assim, esses são os melhores. É uma decadência o futebol brasileiro. É uma decadência. A ausência de grandes craques, como Neymar, tá difícil de encontrar. Foi o último jogador assim, de grande mesmo assim, que eu vi jogar. Tem o Vinícius, ele joga bem, tá cogitado sim para ser o melhor do mundo, mas na minha opinião, o Neymar joga muito mais que ele ainda. E aí eu queria te perguntar agora com mais calma, assim, quando você olhou tudo, o tamanho da proporção que isso tomou, como você se sentiu, se você se sentiu desrespeitado de alguma forma? Aqui a gente vai ver o que realmente aconteceu. Vamos ver se foi uma rejeição do grupo, ou se ele optou por ficar ali, ou se isso já é de costume da parte de Dorival Júnior, não ficar ali em certos momentos, de tentar ele deixar os jogadores um pouco mais à vontade. Vamos ver isso aqui agora. Eu realmente estava muito ansioso para me ver isso aqui, e acabou de sair. Então aqui é realmente uma notícia de primeira mão, urgente, né? Primeiro, Monique, assim, participei de muitas e muitas decisões desse tipo, não naturalmente em seleções, explico, em clubes, e nunca gostei de ouvir nada a partir do momento do apito final do árbitro. Eu sempre me concentrei muito, por quê? Porque eu havia treinado para possíveis penalidades. Eu havia me preparado. O que eu precisava era uma recomposição emocional para aquele momento, ao final de uma partida de 90 aos 120 minutos. Então eu sempre tive isso muito comigo. Eu nunca participei de roda nenhuma, porque eu acho que é um momento do atleta com o atleta. Se eu pegar uma prancheta na minha mão para demonstrar autoridade, para demonstrar uma segurança, eu não preciso, então eu não tenho capacidade para ser um treinador. Tudo aquilo já vinha e já estava definido. Os batedores, naquele momento, até porque você trabalha com variações ao longo da partida, você nunca sabe quem finalizará a partida. Ao mesmo tempo que já estava definido, eu deixo os jogadores bem à vontade. Isso aconteceu outro dia no São Paulo Futebol Clube, o último clube que eu estava, uma decisão justamente contra o Sport. Deixei os jogadores à vontade, porque é o momento deles para com eles. A única palavra que eu falei, concentração. Se preocupem com isso. Eu vi, de um modo geral, a equipe tranquila, não preciso intervir. Por quê? Ou uma tranquilidade em excesso, ou um nervosismo em excesso, o treinador precisa intervir. Percebi, falei com um outro jogador, antes de fecharmos, não havia problema. Naquele momento, o quarto árbitro me chama justamente para mim apontar quem seria o corte, porque eles haviam tido um jogador expulso e nós precisaríamos de um corte naquele instante. Eu não sabia o número da camisa do Arana. Eu falei para ele que seria o Guilherme Arana, não sabia se era número 6, número 16, 26. E quando eu voltei, a roda naturalmente já montada, eu apenas fico de olho observando aquilo que está acontecendo.
queria falar com o Alisson, estava procurando o Alisson em torno da roda. Quando acabou a motivação deles, entre eles, o Alisson saiu, eu fui conversar com o Alisson a respeito de um detalhe das batidas. Nada além disso. Fiquei muito chateado com tudo que aconteceu, Coitado, muito em excesso. Por quê? Porque foram levianos ao extremo. Por um recorte desnecessário, contestar a atuação que nós tivemos ao longo de todo esse processo. As pessoas me conhecem muito bem, poderiam ter me abordado, poderiam ter me perguntado de uma maneira mais direta. Inclusive, naquele momento eu nem entendi muito o sentido da pergunta, o porquê da pergunta. Até a minha resposta, nem sei como foi naquele instante. Não, você explicou que você não estava na roda, mas você já tinha falado com cada jogador individualmente as coisas que você achava que devia falar para cada um. Exatamente, ali no momento. E que foram poucos, um detalhe ou outro, até porque eles treinaram e não foi um treinamento de um dia para o outro. Nós viemos treinando ao longo de todos esses dias, faltas, que era um compromisso de todos nós, uma necessidade que eu via, e olha que tivemos um ótimo aproveitamento de 4, 5 jogadores ao longo de todo esse processo, tanto é que, inclusive com o gol do Rafinha, o que foi muito bom que tenha acontecido, porque todos sabem a necessidade das repetições para que possamos alcançar ainda melhores resultados. Mas, porém, voltando a esse assunto, é lamentável o que fizeram, a maneira como exploraram, não havia necessidade disso. Foram oportunistas ao extremo, deselegantes e até agindo com uma certa covardia. Me desculpem, eu lamento tudo isso, não precisava estar aqui colocando essa condição, mas para um jornalismo sério, que apenas em cima de um recorte, de uma foto, tomam-se decisões ou possam fazer abordagens a respeito. Eu lamento demais tudo que vem acontecendo no nosso país, e isso é mais um momento que nós passamos. É triste ter que explicar o inexplicável aqui na frente, mas fazer o quê? Eu continuo vivendo da mesma forma, tento respeitar todos, e todos que estejam na minha frente serão respeitados, podem ter certeza, mas é muito difícil conviver com uma situação como essa. Então aqui, galera, tá explicado realmente o porquê o Dorival, ele não estava ali praticamente no centro daquela roda que estava ali antecedendo as penalidades. Então ele explicou o motivo, vocês viram muito bem, não precisa ficar explicando muito bem, mas assim, resumindo tudo que ele falou aqui, ele tinha sido chamado pelo árbitro e quando ele percebeu, o grupo lá já estava formado, né? Já estava formado e ele não tinha deixado tudo preparado, inclusive ele tinha falado com cada jogador que iria bater os pênaltis. Como ele mesmo falou, o time já vinha treinando, esperando ali, porque ninguém sabe o que pode acontecer, né? Lembrando que nem tinha prorrogação, ou seja, acabou o segundo tempo ali, os acréscimos, pronto. Era as penalidades. Ou seja, então o grupo precisava sim, estar treinando, se preparando psicologicamente. Então, ele mesmo falou que não tinha necessidade de falar mais com ninguém. Como ele falou, naquele momento ele estava procurando o árbitro para falar alguma coisa ali sobre aquelas penalidades ali, mas não tinha nada grande assim, ele não tinha sido rejeitado, querendo ou não, houve sim um exagero da parte da mídia em pegar aquele corte e falar o que falou. É complicado porque é triste ver, você percebe que o Dorival ele ficou muito chateado com isso, as pessoas pegaram pesado. Gente, é complicado, né? Por que o pessoal não faz, né? Mas enfim, o que vocês acharam do Dorival aqui? Ele foi bastante profissional, ele respeitou, só falou que isso não deveria mais acontecer pelo fato que, através de um corte, tiraram conclusões totalmente erradas. Eu confesso que quando eu vi, eu fiquei meio sem entender. Eu fiquei sem entender porque não fazia sentido. Não fazia sentido porque você percebe que ele faz um gesto com o dedo, ele coça a cabeça assim, como ficam... Aí o que tá acontecendo? Será que o Dorival tá sendo rejeitado pelo grupo? Assim, mas só algo interno. Não precisei externar isso, assim, eu falei no vídeo anterior no canal, eu trouxe essa cena, porque realmente eu fiquei sem entender.
Eu fiquei sem entender, mas aqui ele deixou bem claro o que realmente aconteceu para realmente tirar todas as dúvidas. Então tá aí, para quem não sabia o motivo dele ficar ali fora daquela roda, foi por conta disso. O juiz foi falar com ele sobre algo relacionado ali ao campo, relacionado a alguma coisa ali, não sei exatamente o que aconteceu. Ele não deixou bem claro o motivo. E quando ele voltou, vocês viram que ele disse que o grupo já estava ali falando, já estavam conversando, e ele deixou bem claro, é algo de jogador para jogador, e ele respeitava o momento ali. E ele mesmo falou também que não, quando era jogador pelos clubes, ele não ficava ali muito interrompendo, porque já é algo que ele deixava bem certo, quem ia bater, quem iria começar a bater, não era nada algo relacionado à rejeição ou que o grupo estava querendo rejeitar ele. Ele deixou bem claro para não ter mais falação aí da mídia, porque é complicado. É complicado. Até então, vocês viram que ele foi questionado isso logo após acabar o jogo e ele ficou sem entender. Ele ficou sem entender e agora realmente ele viu que o negócio tomou uma proporção muito grande. Não é à toa que todos os canais aí de televisão, de canais do YouTube, só falava sobre isso. Porque era algo que realmente estava sendo muito forte nas últimas horas. É algo meio louco, mas ele deixou bem claro o que aconteceu. Então, se você gostou da atitude dele aqui, diga nos comentários aqui se você acha isso interessante, se você não acha interessante. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.